E aí, você está preparado para o que está por vir? Posso te anunciar que vai ser uma atividade bem interessante. E não é para qualquer um, né? O que você vai ver logo aqui na sequência, ele vai ficar um período só, porque depois, aí você tem que ter outros meios de acesso. Nós trouxemos aqui no palco, que foi uma delícia, né? A Roberta Estrela d'Alva fazendo uma homenagem à Conceição Evaristo. Foi uma noite linda, em que ela trouxe um pouco da sua literatura e um tantão da literatura de Conceição, depois a conversa entre as duas, a receptividade da nossa sala virtual, foi tão gostoso, né? E a Roberta, né, a gente anunciou aqui, você já sabe, tem uma trajetória do Islã e também um documentário muito lindo, mas antes eu quero só chamar aqui no nosso palco a Tatiana, que já está aqui com a gente. Oi, Tatiana, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Boa tarde, Adriana. Obrigada esse convite, obrigada, Fio, e boa tarde a todo mundo que está assistindo. É super legal tê-la aqui, porque é a oportunidade da gente fazer uma introdução, né, um pouco mais cronológica desse trabalho do Islã, de como é que vocês chegaram no documentário que a gente vai mostrar na sequência. Narra aí pra gente um pouquinho esse processo, de onde veio a ideia, como é que isso aconteceu, porque eu já dei uma olhada, tá muito legal, tá muito legal. Bom, primeiro pediram para eu me descrever, né? Isso. Então, eu sou uma mulher morena, de cabelo crespo, preso num rabo de cavalo, com duas argolas bem grandes, uma blusa em tons de bege e cinza, e no fundo tem o cartaz do filme, Islã Voz de Levante, que é um cartaz vermelho, bem forte, onde várias carinhas de poetas formam uma mão que segura um microfone. E eu imagino que tenha entre as pessoas que estão assistindo a gente, pessoas que saibam, conheçam o que é o Poetry Slam e outras que não. Exato. Então vale a gente, né, falar um pouquinho que eu costumo dizer que uma competição político-poética, é um esporte da palavra, a Roberta usa essa expressão às vezes, né, que nasceu nos anos 80 em Chicago, meio que de uma brincadeira. Um cara chamado Mark Smith, que é um poeta, ele comandava uma noite de sarau de poesia e na intenção de deselitizar a poesia, que pelo menos eu na minha geração assim poderia dizer que a juventude estava um pouco desconectada dessa poesia mais acadêmica escrita, pelo menos. Na escola eu acho que era uma das poucas jovens assim que tinham interesse na poesia, embora a gente seja um país de uma forte tradição oral, da poesia falada, né? Do cordel, hoje em dia do rap, enfim, de uma musicalidade também, né? Forte, de letras muito fortes. Mas naquele momento, o Mark Smith, lá em Chicago, nos anos 80, ele percebia que os saraus aconteciam sempre em bares. Então, quando anunciava, vai começar o sarau, todo mundo ia embora. E aí ele começou a fazer uma brincadeira de competição, porque ele percebeu que isso engajava a atenção das pessoas, né? Quando você fala, vai dar nota. Mas é um absurdo dar nota para poema, como assim? Isso é subjetivo, não tem como dizer qual é o melhor. Mas começou com essa brincadeira, e essa ideia do lúdico permeia a trajetória do Islã, né? E aqui no Brasil, o Islã chegou pelas mãos da Roberta. Em 2008, ela começou a fazer os APs, Zona Autônoma da Palavra, junto com o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que é o grupo de teatro hip hop do qual ela faz parte. Só que de 2008 para quando o filme foi lançado, que foi 2017, a conjuntura política do Brasil mudou completamente. Então, embora a gente tenha começado esse filme, a gente começou a rodar para valer, tem uns materiais de 2008, mas a gente começou a rodar para valer em 2011. E poderia ter sido um filme completamente diferente se a gente tivesse conseguido viabilizar financeiramente naquela época, como a gente tentou, mas a gente levou 7 anos para conseguir, porque também era um assunto muito desconhecido. E nesse meio tempo, o Islã, que começou como... ele tem essa característica no mundo todo de ser um encontro, uma ágora aberta para a oralidade. Então, o que se pede, as regras em geral são iguais em todos os países, que você tenha 3 poemas de autoria própria. E aí tem 3 rodadas, essa brincadeira da competição, e o júri é formado de pessoas que estão ali presentes na hora, não é um júri especialista, né? A ideia é que todas as pessoas são capazes de ouvir um poema e o que bater no coração você dá nota. E que não se leve isso tão a sério. E naquele momento, então, quando começou,
era ali na Pompeia, que acontecia na sede do Núcleo Bartolomeu, e reunia um escopo de pessoas muito diverso. Vinham muitos MCs, que vinham de outras regiões da cidade, que não da Zona Oeste, né, que atravessavam a ponte, mas tinha muitas pessoas ali do entorno, da Pompeia, Zona Oeste, muitas classes sociais se encontrando. À medida em que essa cultura ela foi se espalhando e foi se percebendo a força cidadã e essa possibilidade do encontro de diferentes vozes, porque não precisa de muito para acontecer uma noite de slam. Basta terem pessoas para falar poesia, que podem ser poucas, não dá tempo de ter muitas, porque são 3 rodadas, os poetas se repetem na cena, e pessoas para ouvir. À medida em que também os movimentos identitários, né, foram tomando esse rumo que a gente está vendo hoje em dia cada vez mais, vindo para frente com a situação política se polarizando, se agravando, mudança de governo, essa ascensão da extrema-direita no mundo inteiro, o Islã, particularmente no Brasil, no mundo também a gente pode dizer, mas particularmente aqui, ele se politizou muito. E ele ganhou uma característica que tem só no Brasil, que é de acontecer muito em espaços públicos. Uma retomada do espaço público como uma ágora de encontro e que estimula a criatividade, mas que é também uma ágora política. E aí, em 2017, quando a gente lançou o filme, o Islã já tinha assumido uma feição de muito mais poetas periféricos, muito mais negra, jovem, e no final desse processo também muitas pessoas trans chegando. Então hoje em dia ele tem principalmente essa cara. Quando a gente faz a leitura de um poema, né, nesse modo silencioso, eu comigo mesma, né, a minha própria interpretação, tem a magia que a poesia tem, ponto final, e é grande. Mas quando a gente ouve, né, vocês slammers fazendo uso da palavra para defender os seus próprios poemas, ganha uma emoção que tem difícil de explicar, né? Ela toca, né? Ela me mostra a causa, de repente eu já estou lá com a mão assim, eu também, sabe? Assim, eu vou junto, né? É uma coisa muito enérgica. Como é que você explica isso? É a força da autorrepresentação, né? Eu não sou slammer, né? Eu sou cineasta, então essa minha dupla com a Roberta dirigindo o filme juntas, a pessoa que estava dentro ali pesquisando isso era ela, né? Pesquisando voz. Mas essa ideia da autorrepresentação, ela é muito trabalhada no campo do hip hop, que tem um cruzamento forte com o poetry slam, embora lá onde nasceu, em Chicago, com Mark Smith. Mark Smith não é do movimento hip hop, é um homem branco que tem outra trajetória, e você tem uma série de poetas beatniks também que foram importantes na trajetória do slam, do começo, né, de se firmar essa cultura. Mas ainda assim, é claro que os MCs e as MCs, né, que estão muito acostumados a essa poesia falada, né, spoken word se diz, né, essa poesia performática que fala com o corpo, com a presença, é claro que ali eles estavam em casa, né, elas. Então você tem essa relação muito forte, e é uma característica do movimento hip hop, né, então eu empresto para explicar isso que você falou, essa da autorrepresentação, né? Você vai lá e você dá o seu testemunho, você fala por si, e não precisa que ninguém fale por você. Então, quando o hip hop começou, né, numa festa de rua, o MC foi a pessoa que pegou o microfone e que começou ali a apresentar, a organizar a festa, lançar algumas frases, algumas expressões, algumas palavras de ordem, e aquilo ali foi se transformando numa fala poética, né? No começo o MC ele era um MC da festa mesmo, e ele foi se tornando cada vez mais esse poeta, letrista, né?
fazendo esse trabalho de autorrepresentação, né? O meu depoimento com o que eu tenho para dizer, de onde eu estou falando, da minha perspectiva, tem valor. E aí você pegou tudo isso que já é forte, né, e intensificou com os recursos cinematográficos, né, com sobe som, baixa som, trilha, né, e aí esse conjunto é o que está organizado no Islã Voz de Levante. Então conta só pra gente esse seu processo criativo, né, e os caminhos do documentário, né, que caminhos vocês estão trilhando, concorrendo, prêmios, como é que está essa trajetória? O Islã ele foi lançado, ele teve a sua pré-estreia no Festival do Rio em 2017 e a gente ganhou 2 prêmios ali, o prêmio de melhor direção de documentário e o prêmio especial do júri. Depois disso a gente ganhou um prêmio no FinCine de melhor filme nacional, que é o Festival Internacional de Mulheres no Cinema, um festival aqui de São Paulo, muito legal, um festival jovem ainda. O Festival do Rio já é um festival bem tradicional e bem grande, né? Uhum. A gente teve também no Nova Frontier, que é um festival de Nova York, muito legal. No Festival de Havana, em Cuba, que é um festival bem tradicional, também importante da América Latina. E desde então a gente lançou no cinema, que é na verdade difícil você lançar um documentário independente, né? Muito difícil. Cinema, né? Num país colonizado, né, onde a gente briga, né, nós cineastas brigamos para ter uma reserva de mercado, de salas, então é muito difícil você manter um filme na sala de cinema, mas a gente foi para as plataformas, para Filme, para o Now, e ele é um filme que ele está tendo uma longevidade, né, participando de eventos como esse, por exemplo, né, a gente participou de muitas sessões no Sesc, com debates. Então ele está vivo e a própria cultura do Islã viva e se ressignificando e cada vez mais gerando mais comunidades no Brasil inteiro. Isso que é maravilhoso porque na verdade esse era o nosso desejo com o filme. E aí falando então de linguagem, que a nossa escolha de linguagem tem a ver com qual era o propósito desse projeto, que era o propósito da Roberta e do Núcleo Bartolomeu quando trouxeram o Islã. Era disseminar essa cultura o máximo possível, porque ela é essa ferramenta de cidadania. Então existem inúmeros depoimentos de jovens, o Matheus Brito, MB, um poeta maravilhoso lá do Acre, que novinho lá, ele tinha, não sei, 15 anos ou menos, 13, o pai dele tinha morrido, ele estava muito deprimido, as periferias de Rio Branco vivem um momento muito dramático hoje em dia, com as facções entrando com tudo, muita violência, muitos jovens morrendo. E ele estava passando por uma depressão séria ali, sem saber lidar com essa morte do pai, quando um amigo que já estava no Islã chamou ele e falou, cara, vem aqui conhecer isso. E ele fala que aquilo lhe salvou ele. E ele descobriu um poeta incrível, um poeta assim, impressionante, de uma presença cênica, performática impressionante. Então quantos jovens, né, que não tem essa vocação, essa vertente, essa possibilidade, porque simplesmente nem tinham a oportunidade de experimentar o seu corpo, a sua voz em cena, né, encontrar o seu discurso. E por isso, porque nós tínhamos a intenção de fazer um filme que apresentasse o que é o Poetry Slam e que pudesse ajudar a semear essa cultura, a gente optou por algum grau de didatismo em apresentar. A gente poderia ter ido para um caminho muito mais de uma linguagem muito mais experimental, porque a gente está falando de poesia. A gente chegou a considerar experimentar alguma coisa por aí nas primeiras captações de imagens, mas a gente acabou achando que a gente precisava contar do que se trata essa cultura, que ela é uma cultura que abre espaço para a escuta, para a voz de quem tradicionalmente não era ouvido numa sociedade como a nossa, né? Num país colonizado que ainda lida com essa herança maldita, né, em tantas esferas até hoje, e a possibilidade da escuta, porque um combinado, que é uma regra de ouro no Poetry Slam, no momento em que o poeta vai falar, em geral tem um comando de quem está apresentando a noite, que é o Slam Master, a Slam Master, né? Então, no caso do Zap, a Roberta fala Zap, no que ela falou isso, são os 3 minutos da pessoa, do poeta, da poeta. Ninguém fala, todo mundo escuta. Então é sobretudo um lugar de escuta.
E aí a gente optou por fazer esse filme em que a gente conseguisse colocar os poemas sempre inteiros de 3 minutos a gente não conseguiria, mas trechos mais longos dos poemas e apresentando essa cultura e fazendo isso que você falou aí atrás, que estimulando nas pessoas o desejo de essa reação que eu mesma tive a primeira vez que eu fui no slam, que nossa, eu também quero falar, eu poderia estar aí. Todo mundo tem o que dizer e pode fazer uma elaboração poética. Exato. A gente trouxe a Mel Duarte aqui também para uma conversa com estudantes. A gente trabalhou o livro dela em sala de aula. Ela veio aqui conversar com o pessoal todo e ela falou exatamente sobre esse ponto de vista que você aborda, né? Quando ela olha para a juventude dela, para o tempo escolar dela, a relação entre ela e poetas eram de homens brancos mais velhos mortos, né? Os poetas da sociedade dela eram os poetas mortos, né? E que o Islã é o poeta que está ali, né? É o poeta que você vê, que você toca, que você conhece. E essa coisa aproxima, né? Imagino que seja isso que aconteça naquele universo, de você realmente se aproximar e se identificar com as causas, porque essas causas estão claras, como você já narrou, que no Brasil isso está mais exacerbado do que até no lugar do nascedouro do Islã. Exato. Claro que com tudo isso é preciso, e é justamente isso que uma das funções do Poetry Slam, uma das ações do Poetry Slam, é preciso você ampliar o escopo do que se entende como poesia. Então, frequentemente nós ouvimos pessoas indo numa noite, num encontro de Poetry Slam e falando: mas isso não é poesia. Porque a gente está falando de poetas com as mais diversas origens, cabedais, repertórios e formações, e muitas vezes a gente tem ali poetas que sequer conseguiram cursar uma escola. Então você tem todo tipo de elaboração e a potência, a força desses depoimentos, desses corpos em cena, dessas vozes que não costumávamos ouvir, transcende a norma culta da língua, ou aquilo que a gente entendia, eu talvez, que tenho 51 anos, lá na minha juventude, entendia como sendo poesia. Agora, o Islã, Voz de Levante, enquanto documentário, né, é a própria arte divulgando a arte, né, um conjunto, porque você tem, né, vamos pensar no cinema, né, como uma expressão que aborda a poesia, o Islã, como uma outra expressão. É um conjunto, então, integra essas duas forças artísticas brasileiras. São camadas, né? Tem uma camada também no filme que é a camada das músicas, né? A gente optou, isso na verdade foi muito mais isso a gente acredita muito mais na Roberta e ao Eugênio Lima, que assinam a curadoria da trilha sonora. A Roberta sempre achou que a gente deveria ter trilhas cantadas de poetas da música brasileira contemporânea, do rap, do funk principalmente, mas tem um pouco de rock também, porque estão todos falando das mesmas coisas, né? De novas vozes. Isso é uma coisa que muitas vezes no documentário é questionada até, né? Eu já ouvi até dizer de uma pessoa muito incrível, uma grande estudiosa de documentários, que quando você usa uma música cantada num documentário é porque você não conseguiu dizer o que você precisava dizer, você põe a música para dizer. E a gente discorda muito disso. Claro, tem casos e casos, mas ali o que a gente fez foi trabalhar com camadas, né? O que também tem muito a ver com a linguagem do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, esse grupo de teatro hip hop, do qual a Roberta faz parte, do qual eu sou colaboradora há muito tempo, que trabalha nessa linguagem do rap, do hip hop, que é a maior cultura jovem do mundo. Não houve nunca nada parecido na história, né? Você tem indígenas aqui no Brasil fazendo rap, você tem lá numa cidadezinha da Índia, você tem no mundo inteiro o hip hop, na verdade, né? E que trabalha com essa linguagem da sobreposição, do sample. Então são muitos materiais que combinados produzem uma impressão que nem sempre é simples de você destrinchar,
né? São sobreposições, são colagens que vão se somando. Então a gente trabalhou nessa linguagem porque o Poetry Slam, ele é isso também, né? Frequentemente tem um DJ, ele tem música, são muitos poetas, um depois do outro, uma depois da outra, falando muitas vezes muito rápido, com muitos links para situações políticas dos países onde aqueles poetas estão inseridos. Tem essa marca de uma cultura urbana com muita sobreposição de informação. Então isso está no filme também. No roteiro, de uma forma geral, né, no documentário de uma forma geral, você pode usar estilos diferentes, roteirizar e sair gravando, ou você pode sair gravando e roteirizando, porque, na verdade, você está ali no relato, né, das coisas que estão acontecendo. Como vocês trabalharam com isso? Vocês chegaram a conceber, né, e aí produziram, ou vocês foram relatando o processo e aí vocês montaram? A gente teve sempre um escopo conceitual do que era importante abordar muito claro, né? Porque isso era uma militância da Roberta, do Núcleo Bartolomeu, então para nós isso era muito evidente do que a gente tinha que falar. E como a gente começou oficialmente filmando quando a Roberta foi participar da Copa do Mundo de Poetry Slam em Paris, logo a gente pensou, bom, vai ser um tripé de lugares. Paris, onde tem essa Copa do Mundo, que é um lugar de confluência dessa cultura. Os Estados Unidos, por conta de ter nascido lá, e até lá entender com quem começou quais são os princípios, e o Brasil, que era o lugar principal da nossa história, onde essa cena estava começando. Mas em termos de roteiro, a gente construiu na ilha mesmo, porque como aconteceu isso de levar 7 anos para a gente conseguir financiar esse projeto, e a gente ficou trabalhando, investindo do bolso, então a gente não conseguia estar o tempo inteiro mergulhadas, né? Então acabou que foi uma captação de material bem fragmentada, e que quando a gente chegou na ilha, a gente tinha 400 horas de material. A gente, na verdade, tem material para fazer tranquilamente uma série sobre Poetry Slam. Materiais no Brasil, materiais nos Estados Unidos, coisas que a gente não usou nada, assim, que são incríveis. E aí foi muito difícil o processo de montagem. Imagino. A gente precisou de muitas opiniões externas, de pessoas aliadas com quem a gente trabalha, e de contratar uma hora um consultor de roteiro que não conhecia nada de slam para poder falar, não, isso aqui que vocês estão fazendo não está comunicando o que vocês querem comunicar, muda tudo, começa de novo, sugire por aqui. Foi trabalhoso. Não, e vocês foram muito felizes, porque essa coisa deixa a gente em dúvida. Quando a gente está assistindo, dá uma dúvida total de que tudo foi muito roteirizado e vocês acompanharam. E aí você fica assim, não, mas não, olha só, a lógica, a hora está num lugar, a outra está no outro. Não, eles juntaram tudo. Isso foi bem mágico. E super interessante saber que ainda tem material inédito e que vocês já estão pensando na usabilidade desse material? A gente está desde sempre, até porque esse projeto nasceu com o desejo de ser uma série, porque a gente sabia que teria sempre muito material, né? A gente tem hoje em dia quantas? 250 comunidades de slam no Brasil? Mas a gente ainda não conseguiu ainda financiar isso. Já surgiram várias possibilidades que nos concretizaram. Então, se alguém tiver um caminho, tá fácil, tem incrível. Vamos deixar esse recado aqui, porque eu acho que essa matéria-prima que vocês têm em mão representa um momento histórico do Brasil, né, da grande repercussão do slam, né, e representa também toda essa produtividade cultural. Tatiana, super obrigada de conversar conosco um pouquinho antes da exibição, que a gente já vai fazer na sequência. Fiquei super feliz aqui desse bate-papo e deixar, né, o pessoal que vai acompanhar mais confortável na cadeira para assistir, porque aí a gente deu essa fala introdutória. Super obrigada. Obrigada a você, obrigada de novo a Fio e bom filme. Bom para todos nós. Legal, agora que você já tem essa fala, né, sobre percursos, caso você não seja do universo, né, caso você já não seja uma pessoa que acompanha com muita frequência essa expressão artística que agora tem essa baita referência aqui no Brasil, é a chance de você ficar bem confortável com o que está por vir. Lindíssimo, muita emoção, preste bastante atenção que eu tenho certeza que você vai gostar demais esse documentário especialmente exibido aqui no palco do Teatro Pedro II, para você que está na nossa companhia, Slam, Voz do Levante.
Música